Olha, e a gente recebe agora, então, a entrevista com a deputada Janaina Pascoal. Seja bem-vinda, deputada, para falar, inclusive, sobre esse tema, né? A representatividade, então, das mulheres, seja em todas as esferas aí do poder. Bom dia, deputada. Bom dia a todos os ouvintes, os espectadores da Rede Aleste. Boa semana, né? É uma terça-feira, mas estamos iniciando a semana agora. Então, boa semana para todos. Obrigada. É uma terça-feira com cara de segunda, né, deputada? Sim. Deputada, sobre a audiência pública da Frente Parlamentar pela celeridade na adoção de bebês, o que a senhora pode explicar, esclarecer aos nossos espectadores aqui do Jornal da Rede Alesp? Então, eu na verdade, tomei a iniciativa de abrir essa frente porque eu percebi uma demora muito grande nas filas de adoção e que todos os eventos referentes ao tema diziam respeito à adoção tardia e à adoção de crianças com alguma deficiência, o que é muito louvável. Só que eu sei que praticamente esqueceram, sabe, o tema da adoção de bebês, de crianças menores, e quase como um estigma, como um preconceito com aquelas famílias que buscam, aguardam nas filas, crianças pequenas. Nós fizemos um grande evento, ouvimos vários especialistas, instalamos à frente, e me chamou a atenção que algumas pessoas começaram a entrar em contato comigo ou com o gabinete, pedindo cautela. Olha, doutora, cuidado quando a senhora propõe colocar rapidamente as crianças sob a guarda, né, das famílias que estão na fila, porque muitas crianças são tiradas de maneira indevida das suas famílias. Porque assim, só para poder deixar mais claro, uma das minhas propostas tem sido, no lugar de enviar crianças para famílias acolhedoras ou para instituições, já colocar as crianças sob a guarda provisória daquelas famílias que estão na fila de adoção. Então, porque às vezes o bebezinho vai para um abrigo com 1 ano. Quando decidem mandar para adoção, o bebê já está com 3 anos, entendeu? E aí, entre aspas, já envelheceu. Já vista que a maioria das famílias preferem bebê pequeno. E algumas pessoas me alertaram. Doutora, toma cuidado com a sua proposta, porque tem criança que é arrancada da família indevidamente. E eu comecei a olhar situações e decisões, e eu fiquei, assim, muito impactada, assustada mesmo, com a quantidade de casos de crianças retiradas de lares, vamos dizer assim, bem estruturados, lares onde elas são amadas, sob o argumento de que a adoção delas foi irregular. Ou porque a mãe biológica escolheu para quem dá a criança, entregou direto, que a gente chama de adoção direta, ou porque o casal registrou o bebê como se fosse seu, sem ser. Esse comportamento, né, de registrar uma criança como se fosse sua sem ser, ele é previsto como crime no Código Penal. Mas o próprio Código Penal diz que, pela motivação ser nobre, o juiz não vai punir. Então, assim, no âmbito penal, é um comportamento que não é punido. Só que no âmbito civil, vários magistrados, sob o argumento de que foi burlado ou fraudado o sistema previsto em lei para adoção, eles estão mandando tirar a criança, sabe? Então, assim, é um tema muito técnico, não sei se dá para quem está ouvindo acompanhar, mas, assim, a criança está no lar, em que ela é muito amada, muito bem cuidada, muito querida e desejada, e o juiz manda fazer busca e apreensão dessa criança para mandar para o abrigo, tá? Infelizmente, são muitas decisões com essa característica aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Graças a Deus, o STJ está revertendo essas decisões, porém, o tempo que leva para chegar no STJ, e nós sabemos que nem todos os casos chegam ao STJ, é um tempo em que a criança fica no abrigo sem precisar ficar, entendeu? Então, assim, alguma coisa precisa ser feita nesse sistema. No mínimo, os agentes que estão na ponta precisam ser sensibilizados, porque do jeito que a coisa está, não pode ficar.
Quem conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu sou realmente uma apaixonada pelo ECA, sabe que o interesse da criança tem que ser colocado acima de tudo. E essas decisões estão colocando acima de tudo o sistema de adoção. Né? Então, é comum ler nas sentenças ou nas determinações de busca e apreensão, mas a fila tem que ser respeitada, mas o Sistema Nacional de Adoção tem que ser observado. Então, assim, por causa do sistema, a criança vai ser prejudicada. Então, eu decidi chamar essa reunião para a próxima segunda-feira. Ela vai funcionar como uma audiência pública, porque as pessoas poderão entrar em contato com o gabinete, peço para que façam isso durante essa semana, para pegar o link da audiência. Só que eu decidi não transmitir, não pedir para a TV Alerj transmitir, porque as pessoas precisam se sentir seguras para falar, entendeu? E esses processos todos, eles tramitam sob sigilo. Então, se for uma audiência televisionada, eu acredito que muita gente não vai se manifestar, entende? A nossa ideia é ouvir partes, defensores, advogados, promotores, juízes, conselheiros tutelares, crianças que hoje são mais amadurecidas e passaram por isso, entendeu? Para que nós formemos a convicção. Porque o que está acontecendo não é justo e, na minha visão, desrespeita a lei. Porque o ECA é claro que o interesse da criança tem que ser primordial. E ninguém vai me convencer de que é mais interessante para uma criança ficar num abrigo do que no lar onde ela é amada. Deputada, o que pretende, então, essa frente parlamentar, né? A senhora já falou dessa próxima reunião de segunda-feira. Então, a frente parlamentar, muitas vezes, ela traz toda uma discussão, traz várias pessoas, várias áreas, né, de atuação que envolvem aquele tema, para que depois seja feito ou um documento ou a elaboração de uma lei para poder, então, tratar daquele assunto. Já tem essa direção em relação à frente parlamentar ou ainda está nesse momento de levantar as informações? Veja, eu já tenho um projeto desenhado, um projeto de lei. Só que como é um tema muito, muito polêmico, muito complexo, eu quero ouvir mais, entendeu? Quero ouvir mais a população, quero ouvir mais os colegas que integram a frente. Estou convidando também colegas de fora da frente, que eu sei que tem alguma vinculação com o tema. E, obviamente, todos os deputados da casa serão bem-vindos. A minha ideia é debater mais as várias nuances desse assunto da adoção, para poder tornar o meu projeto, né? E aí se algum colega quiser assinar junto, quiser colaborar, vai ser também muito bem-vindo, mas para poder tornar esse projeto mais forte, tá? Uma das ideias, vai ser um projeto curto e grosso, porque eu entendo que lei tem que ser curta, grossa e clara, não ficar com muito floreio, com muito princípio. Lei não é lugar para escrever princípio, lei é lugar para você colocar normas claras. Um dos objetivos nesse projeto, prever que nenhuma criança será retirada de seu lar sob o argumento de que a adoção foi irregular, salvo se ficar comprovada que essa criança, por exemplo, foi subtraída, né? Ou que essa criança foi comercializada, entendeu? Saindo daí, criança nenhuma pode ser retirada de seu lar, sem ter uma demonstração de maus tratos, sem ter uma demonstração de abuso, né? De certa forma, já é a interpretação correta, a meu ver, que o STJ vem dando. Só que o TJ de São Paulo não vem decidindo assim, vários magistrados de primeira instância não vêm decidindo assim, e eu levantei uma decisão desesperadora também do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, retirando crianças do lar sob o argumento de que a adoção tinha sido irregular. E como a mãe biológica já tinha 4 filhas abusadas pelo pai, eles mandaram os 2 meninos gêmeos para um abrigo. Meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Entendeu? Então, assim, a meu ver, a legislação federal já é clara, mas juízes e tribunais estão
maneira, a colocar a fila, o sistema, acima do interesse daquela criança concreta, entendeu? Aí eu entendi que seria interessante ter uma lei estadual disciplinando isso de maneira bem clara e inequívoca e levantar esse tema para reflexão. Deputada, diante desse retrato que a senhora está nos apresentando aí, algo me chamou a atenção e a senhora enfatizou mais uma vez aí que o sistema de adoção ele está em primeiro lugar em detrimento do bem-estar das crianças na sua avaliação. E eu fico pensando assim, se uma criança está adaptada a uma família, não existe uma fiscalização ali, não vai uma pessoa averiguar como essa criança está sendo tratada, se a adaptação está ocorrendo. O parecer dessa pessoa não é levado em conta? Perdão, esse caso de Santa Catarina, eu estou falando de Santa Catarina, tem 90% de certeza que é Santa Catarina. Eu sei que é no sul do país. O que aconteceu? Foi a equipe multidisciplinar na casa, constatou que os 2 meninos gêmeos tinham um quartinho só para eles, 2 pezinhos, todos assim bonitinhos, decorados, que o casal desejava aqueles filhos, assim, desesperadamente, o pai e a mãe cuidavam desses bebês, e já estavam com quase 3 anos, entendeu? A equipe multidisciplinar registrou que a criança conhecia o pai, procurava pela voz do pai quando ele estava no quarto, ou seja, que havia vínculos emocionais afetivos. Os desembargadores, na sua maioria, disseram: não, o processo não seguiu a ordem, eles não estavam na fila da adoção, a mãe não poderia ter feito entrega direta, isso é fraude. Apenas um desembargador votou no sentido de privilegiar o bem-estar das crianças, mas ele ficou vencido. Entendeu? Aqui em São Paulo, idem. Vários casos já em que o STJ precisou reverter. Eu recebi manifestações de advogados que trabalham em causas, entendeu? Que as crianças estão sendo retiradas com 4 anos de idade, depois de 4 anos de convivência familiar. Aí você olha, quando você ouve isso, você lê, você fala: não, eu acho que a criança tinha sido subtraída da maternidade, foi retirada a força da mãe biológica. Não, a mãe quis entregar, entendeu? A mãe quis entregar. Aí você retira essa criança do lar amoroso, coloca num abrigo, acaba com a vida dessa criança, acaba com a vida dessa família e ocupa uma vaga no abrigo, que poderia estar sendo ocupada por uma criança que efetivamente necessita. Então, assim, é assustador o que a gente está constatando. E assim como a senhora disse, né, é um trauma muito grande, né, para aquela criança, também para os pais, né, já estão ali ambientados naquele lugar de amor, de acolhimento e acabam, né, sendo separados, o que já traz um trauma, já é levado para um lugar, né, por mais que as casas hoje de abrigamento funcionem de maneira diferente, né, de como aconteciam antes, com muitas crianças, agora um número mais reduzido, mas ainda assim um trauma muito grande. Essa questão, então, de tirar a justiça, né, de ter que fazer parte desse processo, né, é também importante, né, não ter a necessidade, né, que o processo seja completo o suficiente para não chegar a ter um processo judicial, né, deputada? O que me chama muito a atenção, como a minha formação é toda no direito penal, eu fiquei muito assim, impactada quando eu percebi que no âmbito penal, esse comportamento é considerado um comportamento valoroso, um comportamento nobre, que não seja punição, ou seja, pela família que abrigou uma criança, né, que tem problemas, tem vulnerabilidades sociais ou econômicas, essa família está agindo por um motivo nobre. Então, na esfera penal, essa família não vai ser punida. Só que na esfera civil, a punição é a pior de todas, é a perda do filho. Então, do ponto de vista jurídico, isso é insustentável, né? A pena de perder um filho, ela é pior que a prisão. Então, assim, não tem lógica, do ponto de vista social, do ponto de vista familiar e nem do ponto de vista jurídico. Então, assim, eu entendo que é meu dever levantar essas questões, porque a minha formação permite perceber essas atrocidades. Às vezes,
colega muito engajado, muito bem intencionado, que até percebe que é injusto, mas podem faltar os argumentos jurídicos, entendeu? Eu falo isso com respeito. Agora, eu, com a minha formação, eu não posso ficar calada diante de um quadro desse. Porque as crianças estão sendo prejudicadas. É tortura. Você tirar uma criança do lar amoroso e jogar numa instituição, por melhor que seja, é tortura, no mínimo moral e psicológica. Em nome do quê? De um sistema? Deputada, na próxima segunda-feira, essa audiência pública vai trazer que tipos de entidades ali, vai reunir que tipo de entidades? Não, é isso que eu estou tentando explicar. E eu não vou convidar entidades, eu não vou convidar especialistas e eu não vou convidar autoridades no tema. Nós ouvimos muita gente quando nós instalamos a frente. Foram bem 4 horas de especialistas falando. O que eu quero é abrir um espaço para quem quiser falar, falar. Eu quero ouvir, entendeu? Certo. Eu quero ouvir as pessoas, dando a essas pessoas a garantia de que elas não estarão sendo televisionadas nem filmadas, para elas se sentirem confortáveis para falar. Então, pode ser, por exemplo, uma mãe que teve seu filho retirado porque ela aceitou essa criança diretamente da mãe biológica, sem passar pela justiça. Famílias que eu sei que estão em situação irregular, com 2, 3 filhos, com outros nomes, porque tem medo de buscar a justiça e regularizar a situação e o juiz tirar os filhos para colocar em abrigo. Então, eu quero ouvir o juiz, o promotor, um defensor, um advogado que não concorde com o que está acontecendo e queira se manifestar. Alguém que entende que eu estou completamente errada também e queira falar, porque eu quero dar um espaço de fala, né? Já tive 2 pessoas que procuraram o gabinete e se inscreveram. É uma procura pequena, entendeu? Eu imaginei que haveria mais interesse. Se não houver interesse, eu abro ali a audiência, estou convidando os colegas da frente, porque aí nós poderemos fazer uma reunião da frente, entendeu? Igualmente fechada, porque o intuito é efetivamente amadurecer a discussão. Deputada, qual o horário dessa reunião na segunda-feira? Segunda-feira, dia 9 de novembro, às 9 horas da manhã. Às 9 horas. As inscrições podem ser feitas ou no telefone do gabinete ou pode ser diretamente do meu e-mail, janaínapascoal@ar.sp.gov.br. Tá? A gente vai pegar os nomes, o e-mail e na sexta-feira vai mandar o link para a pessoa poder participar dessa reunião por Zoom. Eu gostaria de poder fazer presencial, mas a casa ainda está com as restrições em função da pandemia, então nós faremos essa reunião por Zoom. Ok, vou passar então aqui os telefones então do gabinete da deputada, 3886-6135 ou final 6141. 3886-6135 ou final 6141. Então, para inscrição e participação nessa reunião, que é fechada, assim como a deputada falou, não será televisionada, não será divulgada, então as pessoas podem ficar tranquilas com a sua segurança, a sua intimidade para participar dessa reunião e trazer informações que são importantes para mudar a realidade de muitas crianças. Deputada, eu quero agradecer então a participação da senhora, parabenizar pelo trabalho que sempre faz aqui na Assembleia Legislativa, em especial essa luta então para mudar a realidade da adoção de bebês. Muito obrigada. Olha, agradeço imensamente o espaço, viu? Agradeço muito mesmo, porque é muito importante que as pessoas participem, para concordar ou para discordar, mas é importante que participem, porque o que a gente quer é proteger melhor as crianças. Obrigada mesmo. Obrigado, senhora. Bom dia, boa semana, deputada. Fiquem com Deus. Beijo grande. Obrigada. Então, lembrando aqui, só para a gente, para ficar fixado aí, se você não conseguiu anotar, 3886-6135 ou final 6141. Telefones, então, do gabinete da deputada Janaína Pascoal. E também o e-mail dela, janainapascoal@ar.sp.gov.br.
Esses contatos, então, para que você faça a inscrição e participação, portanto, dessa reunião da frente, então, parlamentar.